Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos falar a respeito de bases de cálculo do lucro presumido. Quando a gente está falando de lucro presumido, a gente está falando de imposto de renda e contribuição social. Base de cálculo, tá? Então vamos relembrar aqui os elementos da minha obrigação tributária. Eu tenho uma lei que instituiu o imposto de renda. E o imposto de renda, lá na Constituição Federal, diz que é competência tributária de quem? Da União. Então, que tipo de tributo é? Imposto, taxa ou contribuição? Imposto de renda, como o próprio nome diz, é um imposto. A contribuição social sobre o lucro líquido, como o próprio nome diz, é uma contribuição social. Muito bem. Então, eu sei que eu tenho um tributo, dois, na verdade. Um é um imposto e o outro é uma contribuição. E tem uma lei dizendo que, a Constituição Federal, dizendo que é da competência da União tributar o imposto de renda. Muito bem. Quem é o sujeito ativo? Se é da competência tributária da União, o sujeito ativo é quem? É a União. A União que pode cobrar o tributo. A União que pode fiscalizar o tributo. Ok? A União que pode aumentar a alíquota ou diminuir do tributo, porque é da competência tributária da União. Sujeito passivo. Quem é o meu contribuinte? O meu contribuinte, ele é a pessoa jurídica de direito privado que oferir lucro e optar pela presunção desse lucro. E isso nos leva ao quê? Nos leva ao fato gerador. Fato gerador do lucro presumido, né? Eu tenho o imposto de renda e a contribuição social, o fato gerador é o lucro. Qualquer lucro? Não, a presunção desse lucro. Sobre o que incide imposto de renda e contribuição social no lucro presumido? Sobre a receita. A receita, sobre essa receita, feitas as deduções permitidas em lei, é que vai incidir imposto de renda e contribuição social. Então, vamos aqui na nossa definição de base de cálculo. O artigo 45 do Código Tributário Nacional define como base de cálculo do imposto de renda o montante real, arbitrado ou presumido da renda ou dos proventos tributáveis. Então, quais são as receitas? A gente tem um vídeo aí falando de receitas tributáveis aí do imposto de renda. Faturamento, aluguel, rendimento de aplicação financeira. Então, sobre elas vão incidir o imposto de renda e a contribuição social. Então, a base de cálculo é a renda ou os proventos tributáveis. Vamos dar um exemplo disso para vocês visualizarem melhor o que eu estou falando. Então, vamos fazer o seguinte. Eu tive ali um valor. Estou pelo regime de competência, né? E eu tive essa apuração no meu trimestre. Desse faturamento, digamos que é um faturamento de serviços. Desse faturamento, eu vou tirar o quê? Eu vou tirar o cancelamento. Vou tirar os descontos incondicionais. Incondicionais. Então, digamos que eu tive um cancelamento de 1.000 no primeiro, um desconto de 500. Eu tive um desconto de 2 e aqui 700. Aqui um desconto de 5 e aqui 1.000. Então, no primeiro trimestre, eu tive aí 55.000 de faturamento, eu tive 8 de cancelamento, eu tive 2.200 de desconto incondicional. Muito bem. Então, eu tenho um faturamento tributável. Faturamento tributável de quanto? Né? Eu vou pegar aqui a minha receita, menos o meu cancelamento, menos o desconto incondicional. Então, somado aí o trimestre, porque minha apuração é trimestral,
Eu tenho faturamento de 52.800. O que eu vou fazer? Calcular a margem de presunção. Que eu não vou mostrar nesse vídeo, porque nós temos um vídeo só de cálculo de imposto de renda. Nós estamos construindo a ideia, construindo o pensamento. Então, eu tenho a margem de presunção aqui, ó, no primeiro trimestre, referente aos 52.800. Além dessa margem de presunção, o que mais eu vou considerar? Rendimento de aplicação financeira. Rendimento de aplicação financeira. Vou considerar aluguel. Vou considerar ganho de capital. E isso vai compor a minha base de cálculo no trimestre. Digamos que eu tinha uma aplicação financeira que rendeu R$400. Eu tenho um aluguel de R$2.000. E eu tenho um ganho de capital de R$7.000. Então, a margem de presunção mais essas demais receitas é que vão compor o quê? Minha base de cálculo de imposto de renda e contribuição social. Então, eu pego a presunção mais rendimento, mais aluguel, mais ganho de capital. E aí eu cheguei... Opa, peraí. E aí eu cheguei na base de cálculo. Ok? Espero que vocês tenham entendido. Se tiver alguma dúvida, postem nos comentários. À medida do possível eu vou respondendo. Se vocês tiverem sugestões de vídeos, vocês também podem postar aí as sugestões. À medida do possível eu vou gravando os vídeos para vocês, tá bom? Tchau, tchau.